Antes de nosso vídeo começar, inscreva-se, curta e compartilhe. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo seja com todos os santos do Senhor que aqui reunidos nesta noite estão e vieram para adorar o Senhor. Hoje nós vamos fazer aquilo que a gente costuma dizer, né? Fazer uma quebra na série de exposição. Os irmãos sabem que eu estou expondo aqui no culto público 1 Pedro. Então, sempre vai acontecer essas quebras, assim, com outro sermão e outro. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 11. Eu farei a exposição do Salmo 11. Eu farei a leitura do texto. Os irmãos irão acompanhar, assim, atentamente a leitura. E logo em seguida estarei fazendo, então, a exposição da Santa Palavra de Deus. Salmo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, melhor dizendo, ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Senhor, nosso Deus, o Senhor tem sido nosso refúgio. O Senhor tem sido aquele, ó Deus, que nós, nos momentos de angústia, de dificuldade, nós buscaremos o Senhor. A bem da verdade, Deus, nós não podemos nos direcionar para o Senhor, em busca do Senhor, só nos momentos de angústia e de tribulação. Nós, nesses momentos, direcionamos para o Senhor porque sabemos que o Senhor é o refúgio, o Senhor é a fortaleza. Diante de nós está um texto, ó Deus, que foi inspirado pelo Senhor mesmo, em um contexto em que o rei Davi se encontrava diante de inimigos, diante de dificuldades, mas ele se refugiou no Senhor. Deus, nós te pedimos que essa palavra se faça verdade em nós, para que não apenas possamos expressar que o Senhor é nosso refúgio, mas que isso seja, ó Deus, visível por Ti, ó Deus, e também por aqueles que nos cercam, de que de fato nós temos ido ao Senhor como esse que é o refúgio, esse que nos protege e nos dá segurança. Sobretudo, como diz o salmista, ele termina esse salmo dizendo que um dia os justos verão a face do Senhor. Porque esses justos, em todo o tempo, na sua peregrinação, eles se mantiveram firmes, olhando para Cristo, mesmo em tempo de dificuldade e adversidade. Não renunciaram à fé. Não, ó Deus, blasfemaram contra o Senhor, não negaram a fé, muito pelo contrário. Avançaremos, Deus, passo a passo, nessa caminhada, nessa jornada, sabendo que o Senhor nos encontrará.
e nos reuniremos com o Senhor, como hoje estamos aqui diante do Senhor, mas um dia estaremos reunidos sem mais essa preocupação de que a dor, de que a tristeza poderá nos afetar. Que essa palavra se faça verdade em nós, ó Deus, olhando para Cristo, o nosso Salvador, o nosso refúgio seguro. Que o Senhor nos abençoe, nos dê o entendimento da tua palavra. No nome de Cristo, e para a glória dele mesmo, que nós oramos, Pai, e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a maioria dos seus salmos, escritos, e particularmente por Davi, é necessário a gente entender o contexto. Por que Davi escreveu? O que é que está acontecendo em torno de Davi? Por que então Davi escreve aqui? Então, olhando para esse salmo, a gente pode aparentemente, possivelmente dizer que ele pode ter sido escrito historicamente em dois momentos na história de Davi. Dois momentos muito tensos, muito difíceis, porque envolvia, de um lado, o seu filho Absalão, como no capítulo 3, Absalão se insurgiu contra o seu próprio pai, querendo destroná-lo, mas também é possível que seja o contexto em que o seu sogro, Saul, o perseguia. Então, esse salmo poderia ter sido escrito nos dias de Saul, que perseguia, não era uma perseguição assim, Saul querendo fazer uma pirraça, era uma coisa vorazmente. Mas também pode ter sido de Absalão, o seu filho. No Salmo 3, Absalão perseguiu de forma traiçoeiramente. E Davi, para evitar uma rota de colisão, uma guerra, principalmente com os seus, ele foge. Então é possível que Davi se viu em perigo em um desses contextos aqui, como em outras várias situações, Davi vai se encontrar e na corte, por exemplo, os que cercavam Davi, bajulando Davi, querendo trair, querendo ter alguma coisa, querer manter ali o seu cargo, o seu posto, enfim. E Davi, então, sendo perseguido por Saul, quer seja nesse contexto ou por seu filho Absalão, na sua rebelião, ele fugiu. Mas Davi não fugiu apenas do seu filho, possivelmente, ou do seu sogro. Ele também foge da sua corte. É sabido dos irmãos que o rei ele tem a corte, ele tem os conselheiros, aqueles que se achegam a ele, para, em alguma situação, o rei ouvi-lo. E Davi, então, se esconde no deserto. E não foi assim uma semana de férias. Por 10 anos, nesse contexto, Davi se esconde. Davi, quando ele sai, ele deixa Jerusalém, ele deixa a cidade desprovida do trono, do rei ali. E aí, então, ele deixa o trono, deixa Jerusalém. E aí eu trabalho com a ideia de que é possível que nesse contexto seja o contexto que Absalão, registrado no Salmo 3, e aí eu quero ler aqui, de forma bem, como é um salmo pequeno, não vou me alongar muito, só para que é possível que os irmãos compreendam esse texto. No Salmo 3, se você tiver com a sua Bíblia aberta, é possível que tenha uma parte em itálico que diz Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Essa parte aqui, ela está no original, no texto hebraico. Então, o salmista, quando ele escreveu, ele deixou escrito o contexto. E aí, veja, então, ele já escreve o salmo dizendo, por que eu estou escrevendo esse salmo? Por causa disso aqui. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Aí, versículo 3.
porém, tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha glória. Veja, então, é possível que esse contexto próximo do Salmo 3 seja exatamente esse contexto do Salmo 11. Parece que há uma ligação, assim por se dizer. Então, ele deixa Jerusalém, ele não abdicou o trono, ele sai mesmo. Então, o trono vazio, um rei usurpando o trono, possivelmente que Absalão. Se você for olhar o texto dos livros dos reis, você vai ver que tinha pessoas ali gritando: Absalão é o rei de Jerusalém. Calvino, ele tem um pensamento diferente, que ele vai dizer que, historicamente, esse salmo ele está registrado nos dias de Saul, quando Saul perseguiu Davi. Mas, irmãos, independentemente que seja nos dias de Saul ou nos dias de Absalão, o que nos importa aqui é sabermos que essas notícias melhor dizendo, essas circunstâncias que o Salmo foi escrito, Davi, ele fugiu, se refugiando em algum lugar, e muito menos, ou seja, ele não fugiu por fugir, né? Ele fugiu para buscar força, confiança em Deus. Davi não está abandonando com medo, dizendo: Deus me abandonou, Deus me tirou o trono. Não, muito pelo contrário. Ele vai buscar a confiança no Senhor. No verso 3 do nosso texto, você vai ver: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Aqui você tem uma constatação que, na verdade, é uma pergunta. E nessa pergunta aqui do versículo 3, você pode encontrar, então, aqui a chave para, digamos, a chave hermenêutica para interpretarmos este salmo. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer os justos? E aí pense comigo aqui os inimigos de Davi. Pense aqui comigo que esses inimigos trouxeram sérios problemas para Davi, como rei. Saul havia sido rejeitado por Deus, dentro do contexto histórico, e Absalão nunca foi escolhido por Deus para ser rei. Ambos, ou seja, cada um em seu tempo, eles abalaram a nação. Eles trouxeram dor para a nação. Quer seja Saul perseguindo Davi, quer seja o seu próprio filho querendo destronar o seu próprio pai, os fundamentos, a estabilidade nacional, ela está estremecida, meus irmãos. Por quê? Porque a sociedade ela é construída sobre a verdade. Então, quando a verdade ela é questionada, quando a verdade é negada, os seus fundamentos são esclarecidos. Então, o que é que acontece? Quando a verdade é retirada, quando a verdade não é projetada para a sociedade, se instaura, então, o caos. Por quê? Porque a verdade, então, ela passa a ser, então, relativa. É verdade para um, mas não é para o outro. Mas nós estamos falando da verdade de Deus. Então, diante desse desastre, diante desse tempo de tribulação, de perseguição, de angústia, a pergunta é: o que poderá fazer o justo? Talvez você já se tenha pegado e feito essa pergunta. A economia do país está uma loucura, a inflação, o mal, aparentemente o mal domina a cidade, domina o país, o perigo. O que é que a gente vai fazer? E aí, tomando essa pergunta por empréstimo, nessa ocasião ela pode ser, então, até o tema da nossa mensagem. Quando os inimigos lhe cercarem, quando a maldade se avolumar, ou seja, aumentar diante dos seus olhos, quando a injustiça varrer o seu caminho, trazendo sérios problemas para você, o que você deve fazer? Talvez o pensamento das crianças seja diferente do nosso. Talvez eles não tenham tanta dificuldade, tanto problema para administrar como nós somos adultos, não é verdade? O que a gente pode fazer? Veja, versículo 1, 2 e 3. A primeira coisa que você deve fazer, anote isso aí. Quando eu digo anote, você pode escrever, mas pode ficar fixado na sua mente. Tome cuidado com os conselhos que lhes são dados.
tome cuidado com os conselhos que lhe são dados. Alguém já disse, essa frase é muito comum, não é minha. Se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. A gente vem ouvindo isso faz muito tempo, não é verdade? Esse ditado, ele é uma prova, irmãos, de que nem todo conselho que nos é dado é bom. Nem todo conselho que nos é dado deve ser seguido. Quando a crise surgiu na administração do rei Davi, os seus conselheiros, quem eram os conselheiros? Os mais achegados. Eram ali os seus ministros, digamos assim. Eram aqueles que então aconselhavam. Mas qual foi o conselho que eles deram a Davi? Eu quero que você volte os seus olhos para o texto. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o monte. O verbo fugir, que está aqui, ele está no plural, no original. Fujamos. O que os companheiros de Davi, os seus ministros, estão lhe dizendo, estão aconselhando Davi, é que ele deveria fugir. Juntamente com eles, Davi, vamos embora. Uma vez que estavam sobre a liderança, sobre a sua liderança, e por isso eles correriam sérios riscos. Qual é o ponto aqui? Esse povo, esses conselheiros, não estão com medo do trono ser usurpado e deles servirem a outro rei. Eles estão com medo de morrerem. Então eles estão olhando para eles mesmos. Então eles corriam sérios riscos. Então eles aconselharam Davi a fugir para o teu monte, ou seja, nas faldas, nos cumes, das penhas onde as cabras montesas elas iam pastorear, elas iam comer ali. Melhor dizendo, 1 Samuel 24:2 traz essa ideia. Para onde ele já havia ido uma vez, para onde ele tinha fugido uma vez de Saul. Então eles estão dizendo, Davi, lembra daquele local onde o Senhor uma vez fugiu de Saul? Vamos para lá. Então, diante desse conselho medroso dos seus amigos, Davi os questiona. Davi vai dizer, meu refúgio é o Senhor. Alguém que se refugia na proteção da vontade de Deus, irmãos, precisa fugir dos inimigos. Por mais ameaçadores que eles sejam, por mais terríveis, por mais ruim que eles aparentem ser, a pergunta é, alguém que se refugia na proteção de Deus deve fugir? Deve ter esse medo? Claro que não. A resposta aqui é não. Claro que não. Então, como? Se eu confio no Senhor, se eu busco refúgio no Senhor, como você está me dizendo para me fugir? Como vocês estão me aconselhando? Como dizer, pois a minha alma? Como vocês estão pastoreando, aconselhando a minha alma para dizer, foge como um pássaro para o monte? O que é que você vê aqui? Você vê um conselho totalmente absurdo. Eles diziam para Davi trocar o alto refúgio de Deus por refúgios que eles mesmos um dia encontraram. Por que isso acontece, irmãos? Porque se saísse desse refúgio, eles ficavam vulneráveis. Veja o versículo 2. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Enquanto estivessem onde Deus queria que ele estivesse, ele não estaria em perigo. Por quê? Porque Deus protegia. E essa questão da proteção de Deus, irmãos, é interessante, porque não é aquela ideia protetora como os romanistas, os papistas pensam. Você tem que fazer alguma coisa, tem que pagar uma promessa, tem que ter um negócio, né, para ter a proteção de Deus, ter um amuleto, ter alguma coisa para se apegar. Não.
Mas no momento em que ele, como pássaro, como toda rapidez, batesse as asas e saísse daquele refúgio da vontade de Deus, simplesmente Davi estava vulnerável, estava a mercê. Por quê? Veja, ele vai dizer, veja, pois eis aí os ímpios armam, eles estão prontos para atacar, estão nas ocultas, eles estão escondidos, estão só esperando para atacar os retos de coração. Então, irmãos, se Davi era apenas um pássaro no entendimento, né, na poesia judaica, os inimigos eram caçadores, caçadores astutos. Irmãos, como sofremos, por vezes, por não perseverarmos na vontade de Deus. Como sofremos por muitas vezes não entendemos, não temos a percepção da vontade de Deus. Então ficamos perdidos buscando o conselho de um, conselho de outro, né? E lamentavelmente, a depender da pessoa, da orientação teológica que a pessoa tiver, ela vai te orientar, vai te dar conselho totalmente fora das Escrituras. E isso, irmãos, é uma forma de desonrarmos a Deus. Porque, de certa forma, nós estamos desconfiando de Deus. Deus não está cuidando de mim de forma correta. Deus não está cuidando de mim. Então, se Deus não está cuidando de mim, então eu preciso de uma pessoa. Eu preciso de um conselho. É verdade que, em certo momento, nós precisamos ouvir conselhos. Mas, até para isso, nós precisamos saber de quem estamos ouvindo. Por isso, nós saímos desesperados, como passarinhos amedrontados, nos expondo aos perigos, quando na verdade nós temos nele, na pessoa de Cristo, a proteção que nós precisamos, o quanto perdemos por não permanecermos fiel, irmãos, confiantes em Deus. E é por isso que eu repito, devemos ficar atentos ao recebermos aos conselhos que recebemos. Por mais, melhor dizendo, mesmo vindo de pessoas que nos querem bem, mesmo vindo de pessoas próximas, mesmo sendo de pessoas bem intencionadas, mas se tais conselhos, anotem, se tais conselhos afastam do refúgio da vontade de Deus, devemos recusá-los. E até, eu diria, repeli-los. Tome cuidado com os conselhos. Tome cuidado com as boas intenções. Cuidado com quem você vai se abrir. E aqui então eu faço a primeira aplicação do verso 1, 2 e 3. Davi, ele tinha um monte, onde uma vez ele se refugiou, fugindo do próprio seu sogro. Agora ele estava sendo induzido a recorrer aos recursos, a um refúgio humano, digamos assim. Aquele monte era uma tentação para Davi, mas uma tentação que poderia desviá-lo da vontade de Deus. Quantas vezes não somos tentados, irmãos, a ir por alguns lugares, a uns caminhos que claramente apontam para nos desviar da vontade de Deus. E aí então eu lhe pergunto, você tem uma mente, você tem um monte, você tem um recurso que você mesmo inventou, você tem aquilo que a psicologia moderna chama, né, de uma saída, de uma torneira, uma válvula de escape. Você recorre a ela em vez de recorrer a Deus? Pergunta retórica. Outra coisa que eu preciso perguntar para vocês, em termos de aplicação: quais são os conselhos que o seu coração tem recebido? São conselhos que afastam da vontade de Deus ou que aproximam você mais da vontade de Deus? Cuidado, pois até mesmo pessoas bem intencionadas, até mesmo crentes, podem lhe dar conselhos que lhe afastarão da vontade de Deus, colocando você em um perigo
colocando você, levando você a desonrar a Deus. Segunda coisa, irmãos, contra a maldade e injustiça dos ímpios. O que mais poderia fazer o justo? Diante do caos, diante de tanta maldade que você vê, de tantos anúncios ruins, de tanta discrepância social, econômica, enfim, o que se puder imaginar, contra a crescente maldade dos ímpios, que poderá fazer o justo? Segunda coisa, e aí ela está do verso 4 ao verso 7. É o nosso segundo ponto, uma divisão de 2 pontos. O Senhor está no seu templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. A segunda coisa que você deve fazer é cuide dos fundamentos da sua fé. Se a primeira coisa é tome cuidado com os conselhos que são dados, a segunda coisa é cuide dos fundamentos da sua fé. No versículo 3, você viu uma declaração que os fundamentos já haviam sido destruídos. Ele vai dizer, como a árvore surrada, como o vento que passou, tão forte, arrancou no chão, assim estava o reino. Essa visão é o caos aparentemente instaurado dentro de Israel por causa da rebelião, possivelmente do seu filho Absalão, ou quer seja contra o ataque feroz de Absalão. Seus inimigos haviam abalado e destruído a tranquilidade do povo. Irmão, quer seja num país que tenha uma teocracia, quer seja num país que tenha um presidente, enfim, uma monarquia, toda vez que o soberano é atacado, estremece a vida do povo. E aqui, em particular, o que está abalando é a questão da espiritualidade do povo, a estabilidade espiritual. Então, os inimigos cercavam, abalando o povo, ameaçando. Veja só, Israel é um povo, você sabe que até hoje as guerras não pararam. Né? E naquele contexto, nações vizinhas constantemente estavam cercando Israel para invadir. Quantas vezes a história diz que invadiram? Por exemplo, no ano 70, depois de Cristo, né, o general Tito invadiu Jerusalém, fez um terror dentro de Jerusalém. Mas, às vezes, Deus permite que as coisas sejam não somente abaladas, mas destruídas, desde o seu fundamento, a fim de que seu povo se dedique à dedicação de uma nova, digamos, de uma atitude fundamental, de atitudes que sejam fundamentadas tão somente na sua palavra. E é na confiança exclusiva em seu eterno poder que nós nos apegamos, meus irmãos. Às vezes, nós nos detemos tentando segurar, tentando arrumar uma estrutura, tentamos colocar umas estacas, pontos de apoio, uma estrutura que está em ruína, que vai, a qualquer momento vai cair, mas nós queremos então um apoio, procuramos um recurso humano para sustentar aquela situação quando ela deveria ser destruída. Quantas pessoas sofrem com relacionamentos tóxicos, que é claro, evidente, que não dá certo, mas ela insiste ainda. Vamos dar uma segunda chance, uma terceira chance. Determinadas coisas em nossas vidas devem ser demolidas, devem ser destruídas, para que novos fundamentos firmes sejam estabelecidos. Em vez, irmãos, de ficarmos escorando aqui e ali, colocando uma estaca, alguma coisa para sustentar, deveríamos então aceitar o fato de que as coisas às vezes têm que piorar muito, mas muito, a ponto de serem destruídas, para que sejam refeitas corretamente. Você não vai encontrar na Bíblia uma ideia de remendo, né?
de um conserto, de ficar um negócio ali meio que um paliativo. Não, você vai encontrar algo certeiro, curativo, ou melhor dizendo, uma coisa que seja acertada, que seja restauradora. Você vai encontrar nesses termos. Mas nós, às vezes, temos umas ideias de que o paliativo ele nos serve muito bem, quando na verdade deveria ser começado do zero. Talvez nós tenhamos medo de recomeços, né? De olhar para um futuro em termos de ser refeito de forma correta. Enquanto os inimigos devastavam o seu reino, Davi olhava para o Rei Supremo. Então veja só, se os ímpios estão dizendo no seu íntimo que Deus se esqueceu, que Deus virou o rosto, que Deus não vai chegar ao socorro deles, Davi tinha absoluta certeza. Ele vai dizer, no versículo 4, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor, o seu trono. Veja, Davi está olhando, irmãos, para o Deus eterno, o Deus soberano que nunca deixou de governar o cosmos, que tem todas as coisas no controle, nada foge, nada está fora daquilo que ele decretou. Em vez de olhar ao seu redor e ver os problemas somente, Davi olha para Deus, então ele está olhando para só o céu. E é exatamente, eu penso que esse é o ponto de partida nosso. Deixar de olhar nesses termos para os problemas, mas olhar para quem pode nos ajudar. E Davi olha para Deus e ele vê a solução. Eu acho fantástico, porque Davi, ele não olha assim, meu trono está ameaçado. O problema é o trono, é o novo rei. Não. Ele não está olhando para o problema. Davi agora está olhando para o Senhor. Ele olha para... Ele não olha para o trono terrestre, humano. Ele olha para o trono celestial. E quando ele olha para o trono, quem ele vê? Ele vê o rei. Ele vê o Senhor. Vê o Senhor no sentido em termos metaforicamente falando. E ele vê que esse rei está lá, e ele está reinando, Senhor soberano de todas as coisas. Meus irmãos, muitas vezes é possível que eu e você acabamos caindo em um erro desse. De forma muito, muito simples, a gente nos acordamos como ímpios e vamos dormir como os ímpios. Não olhando para o céu, para o trono, para onde aquele que reina soberanamente e governa todas as coisas, e de lá ele despacha. De lá ele, então, delibera copiosas bênçãos. Os olhos do Senhor estão atentos. E as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Veja, Davi está usando agora ele está dando não é sentimentos humanos a Deus, né? Deus não tem olhos, logicamente. Deus não tem pálpebras. Mas ele usa essa linguagem para dizer que, ainda que ele pereça, ainda que não veja Deus visivelmente, nós não estamos fora do alcance dele. Porque Davi vai dizer, ele sonda, ele examina cada um no mais íntimo do seu coração. Essa ideia que o versículo nos mostra, meus irmãos. Deus sonda. Então, quando ele nos sonda, ele sabe se de fato o que eu estou pedindo é bom para mim, se de fato o que eu quero glorificará o seu nome, me aproximará mais dele, ou não. E no versículo 5, ao dizer que o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, Davi mostra-nos a verdade de que a aprovação vem sobre justos e ímpios.
E quem dá a aprovação? Ela vem pelas mãos de Deus, né? Aqui cai por terra aquela ideia de que toda aprovação que o crente passa é o tentador, é Satanás dando a prova. Não. Ela pode vir da mão do próprio Deus. Isso põe por terra, irmão, essa mentira que tem sido pregada por aí, que todo sofrimento, toda tribulação é obra do diabo. Não tem poder para isso, não. Deus, sim, pode muito bem fazer isso. Deus pode usar o diabo para nos provar, é verdade. É verdade que ele pode fazer isso, mas toda provação é um ato da vontade de Deus para purificar o justo e reprovar o ímpio. Diferentemente do justo, o ímpio não está passando por uma prova para ser purificado. Não, ele está passando pela prova simplesmente porque Deus o reprovou. A figura do metalúrgico que aqui foi empregada mostra justamente isso. Assim como um metalúrgico que leva ao fogo o metal, o qual sendo sobre mais puro ficará como a prata e como o ouro, como diz muito bem Jeremias, capítulo 11. Mas em sendo um metal impuro, não resistirá ao calor do candinho e desaparecerá. Assim Deus faz com o justo e assim Deus faz com o ímpio. Irmãos, o justo, quanto mais provado, quanto mais testado no calor da provação, mais puro e refinado ele fica. O grande problema é que, às vezes, os próprios cristãos não tratam isso de forma bíblica, então eles ficam usando isso como jargão, como alguma coisa do tipo. Ao passo, irmãos, que o ímpio é como a palha, como o vento que dispersa, e que ao menor contato com o fogo desaparece. Outra verdade ainda aqui no versículo 5, irmãos, que está diante de nós, é que ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Literalmente, a tradução aqui, abomina, ela é odiar. Então, não encontramos aqui amparo escriturístico nenhum, irmãos, para essa propaganda mentirosa, apregoada nos dias atuais, que diz que Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Pelo contrário, o que vemos é que Deus odeia o pecado e também odeia o pecador não regenerado. Deus só tem amor por aqueles que têm Cristo como seu mediador. Ou seja, o que não foi justificado, o que não foi convertido. Os únicos pecadores a quem ele amou, também ele os predestinou para serem conformes o seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, Paulo nos diz isso. João Calvino, o grande reformador do século XVI, nos lembra, ele vai dizer, portanto, a fim de preservar essa sua própria ordem, sagrada e designada, ele tem de ser inimigo dos perversos, os quais trazem injustiça e transtorno aos demais. Isso também aqui, irmãos, é contrastado com o ódio divino pelos perversos que você vê aqui e o amor que os homens têm pela iniquidade. Então, para ensinar-nos que aqueles que se deleitam, aqueles que se alegram, né, em suas práticas nocivas, nada lucram. Muito pelo contrário, tais louvores é apenas enganando a si próprios. No versículo 6 do nosso texto, o salmista Davi, ele relembra de momentos marcantes da história de Israel, nos quais Deus revelou terrivelmente, quando ele vai dizer, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Irmãos, esse texto nos remete para o evento de Sodoma e Gomorra. E também ao próprio Egito, que experimentou
a fúria de Deus nas 10 pragas, por exemplo. Aqui, o que Davi está fazendo é recordar os poderosos feitos de Deus no passado em favor do seu povo. A figura aqui do cálice derramado, ela é sempre empregada em relação à ira de Deus. Toda vez que você vê essa figura do cálice derramado, está relacionado sobre a ira de Deus. O rei, veja só, assentado na mesa. Essa é a ideia da figura do quadro. No momento de fúria, por causa da insolência de seus servos, ele esbarra a mão no cálice e derrama ali. Essa é o quadro desse texto. Então, a fúria de Deus é parte que cabe aos ímpios. Por quê? Porque os ímpios amam a violência, mas os retos terão outro fim. Será completamente diferente, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, porque o Senhor é justo, porque ele ama a justiça, assim sendo, o seu julgamento é feito com base no seu caráter. O julgamento do justo é feito com base no caráter de Deus. Observe aqui que Davi ele invoca aqui um dos atributos do Senhor. Observe que o caráter de Deus é que determina as ações dele. Ou seja, ele é justo. Ele ama a justiça. Porque a justiça é a expressão do seu caráter. Da mesma forma, aqueles que são retos, isto é, justos, porque tiveram o seu caráter transformado por Deus, lhe contemplarão a face. Interessante que essa tradução não corresponde à exatidão do texto. Uma tradução mais apurada aqui seria seu semblante, rosto, aprova os íntegros. No céu não contemplaremos a face de Deus. Nós não veremos Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é espírito. Mas, olhando para Cristo, através de Cristo, através da face de Jesus Cristo, nós veremos a Deus, face a face. Assim sendo a tradução, os retos lhe contemplarão a face, no sentido de vê-lo face a face, não só contraria o texto imediato deste salmo, que está mostrando o resultado da ação de cada um, como também, meus irmãos, no ensino bíblico sobre a glória e a presença de Deus. Aqui, o que Davi está falando é que aquele que ama Deus, aquele que ama, sempre receberá a sua aprovação, ao passo que aquele que odeia o que Deus ama, ou ama o que Deus odeia, será severamente punido por ele. Por essa razão, a pergunta, o que poderá fazer o justo? Nós vamos encontrar essa resposta nos lábios do profeta Miqueias. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiqueis a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Irmãos, com quanta facilidade nós queremos a aprovação dos homens. E é por essa razão que por muitas vezes nós abraçamos os conselhos dele. E muitas vezes esses conselhos estão divorciados da palavra de Deus. Ou quantas vezes queremos manter em pé aquilo que deveria já ter sido colocado no chão, para que seja reedificado um edifício novo, uma construção nova, uma nova implantação. Quantas vezes, irmãos, amamos o que Deus odeia e não amamos o que Ele ama. O único olhar de aprovação que deveríamos almejar é o de Deus. Mas o nosso coração insiste em querer a aprovação dos homens,
pois o coração que se preocupa em agradar somente a Deus não se ocupará em agradar mortais, meros mortais. E aqui então eu faço a última aplicação para nós nesta noite. Irmãos, recorde, ou seja, traga à sua mente os poderosos feitos de Deus na vida do povo de Israel, no povo dele. Traga à sua mente os poderosos feitos que Deus fez na sua vida. Reafirme a fé que você tem nele o tempo todo. Quando ao seu redor estiver em ruínas, quando ao seu redor tiver ataques fulminantes contra você, olhe para o céu. Contemple o trono. Aquele que é eterno. Ele está sentado. Ele está reinando. Está governando as nossas vidas. E eu diria ainda, ame a justiça, mas não só ame, pratica. Aparte de qualquer forma de impiedade. O semblante do Senhor Deus em a aprovação estará sobre você. Agindo assim, irmão, você então estará cuidando dos fundamentos da sua fé em Deus. Se você fizer assim, então, não será abalado. Mesmo que ao seu redor tudo estiver sendo destruído pela degradação moral, Deus há de sustentar a sua mão, a sua fé, ela te levará a passar por isso, a enfrentar isso, sem desanimar. Eu não sei se você percebeu, mas o tempo todo há uma pergunta dentro dessa mensagem, feita como o justo deve agir, como o justo deve viver. E aí eu pergunto, você é justo? Uma pergunta retórica a todos nós. O justo é aquele que se refugia na vontade de Deus. O justo é aquele que não sai nem se aparta da vontade de Deus para a sua vida. O justo é aquele que, ao seu redor, se tiver tudo caindo, tiver tudo degradado, corrupção moral, mas o seu coração permanece firme. Os seus olhos estão fixos na pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso. Todo aquele que sinceramente depende da graça de Deus segue a justiça de Deus e estará seguro em Deus. O que poderá fazer o justo? Em tempos em que essa degradação moral, esses ataques do mal, qual é a resposta, irmãos, que devemos dar a essa pergunta? E aí eu quero responder com o texto de Isaías 64, versículo 4. O que poderá fazer o justo? A resposta: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus além de ti, que trabalha para você, por você, porque nele você espera. E se nós nos encontramos nisso, nós podemos então entender o que o profeta Isaías diz no capítulo 26, 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Que o Deus glorioso que está aqui nesta noite seja exaltado, irmãos, e que a nossa fé seja encontrada como essa fé de Davi. No momento em que o mal aparentava vencer, Davi olhou para Deus e encontrou refúgio seguro. Que Deus seja o seu refúgio. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida.